Agora vamos lá, derrapagem. Derrapagem é o deslocamento do veículo da sua trajetória devido à redução de aderência do pneu com o solo. Essa situação é mais comum e frequente em ângulos de curvas, tá? E ângulos de curva são situações que vocês se deparam muito nas vias urbanas? Não, tá? Vocês se deparam mais com ângulo de curva nas vias rurais. Quando eu falo vias rurais, é estrada e rodovia, tá, gente? Então, nas vias urbanas, né, não é muito comum vocês se depararem com ângulo de curva, não. Mas nas vias rurais, tá? Então, ao deparar com o ângulo de curva, vocês têm que saber qual que é o ângulo da curva que vocês vão encontrar. Página 54. Muitos são os condutores, né, que o quê? Confunde placa de regulamentação com placa de advertência. Ou placa de advertência com placa de regulamentação, tá? Isso é um erro de vocês na prática, tá? Muitas das vezes, ao se confundir com o significado da placa, vocês podem se envolver em um acidente sério, tá? Então, tome muito cuidado, observe os detalhes, né? Preste atenção na função dos grupos para que vocês não cometam nenhum erro. Então, da placa A1A até a A5B, vocês vão ver aí ângulos de curvas. São vários ângulos de curva. E muitos são os condutores que perdem a vida ao entrar em curva por não utilizar o procedimento correto. Então, tem aí, ó, curva acentuada à esquerda ou à direita, que adverte a curva de pequeno raio fechada à esquerda ou à direita. Né? Curva à esquerda ou à direita, adverte o condutor, né? Uma curva de grande raio aberta, tanto à esquerda como à direita. Pista sinuosa à esquerda ou à direita, vai advertir o condutor a existência de 3 ou mais ângulos de curva, tá? Então, curvas sequenciais aí, né? Curva acentuada em S esquerda ou direita, vai advertir a existência adiante de duas curvas sucessivas horizontais, né? Sucessivas em S, fechada, tá? E curva em S à esquerda, curva em S à direita. Adverte duas curvas suaves sucessivas em S. Então, ao me deparar com o ângulo de curva, eu tenho que saber se a curva é de grande raio, de pequeno raio, se ela é fechada, se ela é aberta, se é um ângulo de curva, 2, 3 ou mais ângulos de curva que eu vou encontrar à frente, se ela é em formato de um S ou não, tá? Se ela foi S fechada ou aberta. Então, tudo isso, né, vocês têm que conseguir fazer a leitura de maneira correta na prática, tá? Para que vocês não se confundam com aquilo que vocês vão, né, passar à frente, ao ponto de vocês se envolverem em um acidente. Então, qual que é o procedimento correto ao deparar com o ângulo de curva? Qual que é o procedimento correto, pessoal? O procedimento correto ao se deparar com curva é reduzir a velocidade antes de chegar na curva e manter a velocidade na trajetória da curva, oscilando o volante de forma suave e gradativa, tanto para entrar como para sair, tá? Então, você diminui antes de chegar na curva e mantém na trajetória da curva, tá? Oscilando o volante de forma suave e gradativa, tanto para entrar como para sair da curva. Normalmente existe um ângulo de curva, independente se ela é fechada ou aberta, tá, gente? Então, vamos imaginar que à frente vocês vão encontrar um ângulo de curva. Procedimento correto é, com antecedência, reduzir a velocidade antes de entrar na curva, tá?
E ao entrar na curva, mantenha a velocidade e oscile o volante de forma suave e gradativa para acompanhar o ângulo da curva. Gente, ao reduzir a velocidade, mantendo o veículo na faixa no qual vocês estão, vocês vão chegar até esse ponto aqui, ó, que é o ponto de tangência. O que é o ponto de tangência? É onde o condutor começa o quê? Oscilar o volante de forma suave e gradativa para acompanhar o ângulo da curva. Se o condutor começar a oscilar o volante antes de entrar na curva, o trajeto que vamos fazer é esse aqui, ó. Está errado. Então, não posso oscilar o volante antes do tempo. Eu só posso oscilar o volante ao chegar nesse ponto aqui, ó, que é o ponto de tangência. Tá? É onde inicia o ângulo da curva. Então, reduz a velocidade, né? Antes de chegar na curva, mantém a velocidade, né, na curva, sempre oscilando o volante de forma suave e gradativa, tanto para entrar como para sair. E ao sair da curva, eu posso voltar a desenvolver as marchas? Gente, eu tenho que continuar com a velocidade reduzida, de forma que eu consiga deter o veículo sobre alguma situação de perigo, tá? Então, enquanto eu não certificar que acabou todos os ângulos de curva, eu não posso acelerar, tá? Eu mantenho a velocidade compatível com a situação para mim não perder o controle do veículo. Vamos supor que vocês estão entrando em curvas sequenciais. Sair de um ângulo de curva, vou acelerar. Ao entrar na outra curva, né, eu perco totalmente o controle do veículo. Tá? Sobre uma situação de perigo, velocidade reduzida, para que vocês tenham total controle do veículo. Beleza? É a mesma coisa. Vamos pôr um exemplo aqui. Eu estou nas vias urbanas em uma interseção e eu quero converger esquerda ou direita. Se eu chego em alta velocidade na interseção e não adoto os cuidados, já faço a curva, né? Curva não, né? Já faço o ângulo para poder fazer a manobra, eu vou conseguir ter totalmente domínio do veículo. Se eu for fazer conversão, né, em alta velocidade, eu vou conseguir ter totalmente domínio do veículo? Não, é a mesma coisa que acontece em curva. Tá? Então, a mesma coisa que acontece em curva, para vocês não perderem o controle do veículo, com antecedência, vai o que reduzir a velocidade, né, equilibrando o peso, para que não haja transferência de massa, para que vocês possam fazer a curva da maneira correta, sem serem prejudicados ou prejudicar os demais usuários da via. Tá?